Meu nome é Antônio Cleiton. Estou gravando esse vídeo aqui como um requisito da disciplina Estrutura e Organização de Computadores. Vou falar para vocês um pouco sobre memórias. Vamos fazer um resumo, tá? Preparei uns slides aqui e agora vamos trabalhar com eles. Então, vamos lá, nosso resumo aí sobre memórias. Primeira coisa que temos que saber o que são memórias, tá? Memórias são dispositivos de hardware, tá? Que serve para o armazenamento de dados, né? Dados, informações, tá? Para que haja esse armazenamento, precisamos de memórias. Então, existem vários tipos de memória, né? Nós temos os registradores, temos a memória cache, a memória principal e a diversidade de memórias secundárias. Vamos explicar cada uma delas utilizando a pirâmide de hierarquia de memória, tá? Aí falarei sobre cada um deles. Então, essa aqui é a hierarquia de memórias. Vocês observem aí que os registradores são as memórias que ficam no topo da pirâmide. Em seguida vem a memória cache, memória principal e as memórias secundárias. A ordem aí é as memórias mais rápidas e mais caras ficam na parte de cima da pirâmide. Conforme você vai baixando, você vai tendo memórias maiores, um preço mais em conta, maior capacidade de armazenamento, só que você vai perdendo em velocidade, tá? Por isso que o processador aí, que é a memória mais rápida, né, fica no topo, tá? E o que são os registradores? Os registradores são memórias que ficam dentro da CPU, são memórias muito rápidas, tá? Então elas trabalham aí dentro da CPU e processam informações que requerem bastante velocidade de processamento. Abaixo nós temos a memória cache, ela trabalha também em parceria, não fica dentro da CPU, é ligada à CPU através de um barramento, tá? E é uma memória que armazena aquelas informações mais utilizadas pelo processador, tá? Então, a memória cache pega as informações da memória principal e mantém elas ali para uso em processamento, tá? Se não for encontrada essas informações na memória cache, a CPU vai buscar na memória principal. E a memória principal é onde fica as informações que estão sendo processadas, né? Por exemplo, quando você abre um aplicativo no seu computador, um editor de texto, por exemplo, um editor de slide também, PowerPoint, por exemplo, tá? Para aquele programa ser exibido, as informações desse programa precisam estar na memória principal. Você vai ver um vídeo também, então todas as aplicações que estão rodando na sua máquina precisam estar na memória principal. Antigamente, os computadores eram um pouco mais, né, tinham menos capacidade de memória. Você abria dois programas, eles já ficavam bastante lentos, né? Hoje em dia você já tem memórias maiores, né, que você consegue abrir várias aplicações no seu computador e ele ainda consegue rodar com desempenho satisfatório, tá? Então a memória principal, ela é uma memória chamada dita volátil, né? Ou seja, ela só mantém as informações enquanto o computador está ligado. Assim que você desliga, você perde aquelas informações. Então é dita uma memória volátil. E vamos falar agora sobre as memórias secundárias. As memórias secundárias são todos aqueles dispositivos de armazenamento de informações que utilizamos no nosso dia a dia, né? E elas ficam disponíveis. No momento que você quiser verificar ou utilizar aquelas informações, você tem a opção de acessar esses dados. Por exemplo, as informações que ficam gravadas no HD, né, faz parte das memórias secundárias, os pendrives muito utilizados,
os CDs também foram utilizados por muito tempo, e vários outros dispositivos de armazenamento fazem parte, né, do conjunto das memórias secundárias. Então é isso, gente, que eu tinha para apresentar, para falar um pouco sobre memória, sobre a hierarquia. Então, resumindo aqui, as memórias rápidas, né, são mais caras, né? Então, os processadores utilizam essas memórias de acesso rápido e o custo por bit é um pouco alto, né? Quando você desce na hierarquia, elas se aumentando a capacidade de armazenamento e o preço por bit diminui drasticamente, ok?